Aproxeguem-se, faz favor. Eu vou retirar a máscara que vou falar, não é? Está dentro dos procedimentos de saúde, quem fala pode tirar. Mais um bocadinho. Assim? Assim? Se não, põe-se aí mais alto. Vão dando indicação. Muito bem. Boa tarde a todos, aos que aqui estão e aos que nos seguem pela internet. Fico muito contente que tenham vindo, não é? E a sessão de hoje, com esta magnífica assistência, não é? E a que está em casa, é para apresentarmos a nova Carta Erasmus do IPB e, utilizando essa desculpa, digamos assim, falarmos sobre aquilo que são as prioridades do programa a nível europeu e aquilo que é, digamos, também as prioridades do IPB em face a esse programa e a todo o projeto de internacionalização do Instituto. O que eu irei propor é fazer uma apresentação daquilo que são as prioridades a nível europeu, aquilo que é o nosso entendimento de possíveis prioridades e estratégias de aplicação no nosso Instituto e depois seguir-se uma conversa aberta com todos, não é? Temos aqui desde as direções da escola aos responsáveis pela coordenação Erasmus nas escolas e a todos os alunos que de alguma forma estão diretamente envolvidos com dirigentes associativos e associações de estudantes e obviamente o objetivo é que também trocamos aqui algumas opiniões de como melhorar ou se quisermos ainda melhorar mais aquilo que tem sido, não só o programa Erasmus do IPB, mas todo o projeto de internacionalização do Instituto. O objetivo desta, ou melhor, a desculpa desta sessão é muito importante. Se olharmos ali para aquela data, porque é uma data de longo prazo, digamos assim, mais do que o prazo de uma gestão, mas claramente é um objetivo da União Europeia que tem quadros de desenvolvimento de 6, 7 anos, não é? E, portanto, nós estamos no término de um quadro que terminará neste ano, em 2020, começou em 2014, ao qual seguirá um outro quadro de igual duração e que começará em 2021 e durará até 2027. Obviamente estamos a falar em toda a União Europeia, não estamos a falar apenas no programa Erasmus e, portanto, tudo o que é o orçamento europeu, as prioridades europeias a nível de toda a sociedade e toda a Europa são definidas neste programa, onde, obviamente, o ensino superior e o programa Erasmus têm, de facto, também o seu papel. Com esse novo período, todas as instituições são obrigadas a renovar aquilo que se chama a Carta Erasmus de Ensino Superior. Portanto, é um documento importante porque sem ele não há participação no programa Erasmus. Não se está à espera que as instituições não possam ver aprovada a sua Carta Erasmus, mas é um documento de especial importância porque fala sobre a estratégia e o posicionamento da instituição dentro do programa. E, portanto, é isso que nós vamos seguir nesta minha apresentação e que eu irei, no fundo, percorrer ao longo destes próximos minutos. Podem não ver aí, em casa verão porque está a ser transmitido diretamente. Também não se preocupem porque o discurso vai falar de todos estes aspectos e o mais importante não é ler a frase, mas empreender e tomar o espírito, digamos assim, daquilo que estou a transmitir. Portanto, falamos da nova Carta Erasmus de Ensino Superior. Como eu disse, ela obviamente é fundamental porque sem ela não podemos usufruir do programa Erasmus, mas não é que estejamos à espera de não haver aprovado, nem nós, nem qualquer instituição queira participar no programa Erasmus, mas ela é uma oportunidade
para que as instituições conheçam as prioridades do programa Erasmus e como é que se posicionam perante essas prioridades. E, portanto, a Carta Erasmus que é o que está ali escrito em azul no fim, uma oportunidade de divulgação, disseminação e de uniformização dos procedimentos que as instituições de ensino superior devem seguir na aplicação do programa Erasmus. O que eu agora irei falar e percorrer eu enviei-vos, ou tornámos disponíveis, alguns documentos importantes para a Carta Erasmus, e o que eu fui fazer foi retirar desses documentos as palavras-chave sobre o que são os princípios fundamentais da Carta Erasmus para 21-27. E, portanto, eu vou ler brevemente todas essas palavras-chave e vamos ver que, as lendo, vamos ficar com uma ideia clara de quais são as prioridades do programa Erasmus. E, portanto, a Carta fala em princípios de não discriminação, de transparência, de inclusão, em igual acesso e oportunidades para todos os participantes, e entendemos participantes como alunos e staff docente e não docente, a não cobrança de qualquer propina no âmbito da mobilidade Erasmus e um chavão muito importante, que é o Full Automatic Recognition of All Credits, ou seja, reconhecimento total e automático de todos os créditos obtidos em mobilidade Erasmus. Portanto, estes princípios destas 4 primeiras linhas colocam, no meu entender, e obviamente no entender da União Europeia, uma ideia clara. O programa Erasmus não é um programa para elites. O programa Erasmus não é um programa para os melhores alunos. O programa Erasmus é um programa para todos. Okay? E, portanto, esta ideia é clara. Obviamente que temos, e a União Europeia tem, como tudo na vida, restrições orçamentais do investimento que faz na mobilidade, mas este é o princípio. O princípio é que qualquer aluno que gostasse e tivesse a oportunidade de fazer Erasmus deverá ter a oportunidade de o fazê-lo, e isto passa, obviamente, por vários fatores, também financeiros, mas muito para além dos financeiros, passa, por exemplo, por uma instituição saber divulgar e acarinhar e promover e preparar-se para esta mobilidade. E quem diz alunos diz também staff, sejam eles docentes, sejam eles não docentes. A Carta Erasmus 21-27 apresenta aquilo que eles definem as 4 prioridades do programa, e que são aquelas que estão ali a azul, e que são de facto investimentos do novo programa, são coisas que nós não nos podemos esquecer nos próximos anos e que devemos estar, como sempre, na linha da frente da sua aplicação. E que são eles a gestão digital da mobilidade, okay? Vamos falar um pouco mais à frente da iniciativa do European Student Card, mas no fundo é passarmos a retirar o papel, pouco a pouco, de toda a mobilidade Erasmus, e eu voltarei mais à frente a este tópico. A segunda prioridade tem a ver com as questões ambientais e, portanto, fala-se em ambiente friendly, não é? Friendly ambiente de todo o programa Erasmus e qual é a consequências que isso pode ter. Obviamente, um pouco tem a ver com o que falámos antes, porque, obviamente, se reduzirmos ou eliminarmos o papel da mobilidade, também estamos a contribuir para o ambiente, mas vai até questões mais complexas, que é, por um lado, também conflituosas, digamos assim, que é, se queremos mais gente a fazer mobilidade, alunos, docentes, funcionários, também estamos, dentro da Europa, a aumentar significativamente o número de viagens, nomeadamente as viagens de avião, que são, hoje em dia, consideradas um exemplo de não user-friendly, né? Ambiente-friendly, e, portanto, obviamente, também são questões que o programa se propõe a tomar também para elas como desafios. O terceiro tem a ver um pouco com o que apresentámos no início, é uma continuação, tem sido desde o início, e que é encorajar a participação de todos e, em particular, aqueles que, por alguma razão, tenham menos oportunidades a fazer a mobilidade, e também falaremos mais à frente sobre isto. E, por último, a questão do empenhamento ou compromisso cívico de toda a mobilidade,
Uma mobilidade, obviamente, implica uma mudança de local onde se está, de linguagem, de cultura, etc, etc. E, obviamente, isto é uma oportunidade e um desafio também para o compromisso cívico e para a integração de todos os alunos em mobilidade. Portanto, são estas as 4 prioridades do programa para 21-27, digamos aquilo que, não é que seja completamente novo, mas daquilo que se destaca e sublinha como prioridade para os próximos anos e, obviamente, as instituições vão ter que se enquadrar dentro do programa Erasmus com estes desafios. Continuando, e vamos ver que isto já o aplicamos e não é nada de novo, mas são condições essenciais do programa Erasmus, de continuarem assim, e, portanto, tudo o que tem a ver com a mobilidade, neste slide com questões ligadas ao antes da mobilidade, e, portanto, fala em correto, transparente e coerente, portanto, um processo de seleção dos participantes que seja justo, transparente e coerente, disponibilizar, publicar e atualizar regularmente todo o catálogo de cursos no site da instituição, publicar e atualizar informação relativamente ao sistema de classificação que é utilizado na instituição, preparar para a mobilidade de todos os participantes, incluindo as questões de proficiência linguística, tratar atempadamente e validar todos os contratos de estudo e ajudar e suportar ativamente os incoming na obtenção de alojamento, assistência em vistos e seguros. Não é nada de novo, quem está por dentro do programa Erasmus sabemos que isto são boas práticas que temos que assegurar e que obviamente dentro do programa Erasmus têm que continuar, não é? E eu destacava, não é, que nós no IPB temos vários indicadores de boas práticas neste sentido, nomeadamente aqueles selos que estão ali no canto superior direito foram a prova disso, não é? Portanto, temos o selo ECTS, que é a prova de que fazemos a divulgação e a gestão correta de toda a mobilidade, até às questões linguísticas, claramente damos também apoio. Durante a mobilidade fala-se, ou os princípios falam, num igual tratamento académico aos estudantes que recebemos e ao staff que recebemos, à importância da integração destes participantes, ao encorajamento deles a serem embaixadores do programa, às questões de apoio e mentoring a todos os alunos incoming que recebemos e também, mais uma vez, também às questões de apoio linguístico aos estudantes que recebemos. Mais uma vez, são princípios que já vêm do anterior e que se irão manter sempre no programa Erasmus e, mais uma vez, também o IPB tem muito bons indicadores nesta matéria. Isto não quer dizer que não possamos melhorar e melhorar sempre e, obviamente, também esta sessão pretende ser um pouco isso. Por fim, depois da mobilidade, portanto, o antes, o durante e o depois, e os princípios fundamentais da Carta e aquilo que uma instituição que aplique bem o programa Erasmus tem que fazer, que é providenciar o total, correto e atempadamente o Transcript of Records, o registro académico, não é? Quem está por dentro do assunto percebe que isto é fundamental, ou seja, os alunos, quando acabam a mobilidade, devem ter o mais rápido possível o registro académico do que fizeram e isso ser transmitido aos nossos parceiros e nós, obviamente, esperarmos o mesmo dos nossos parceiros para com os estudantes, nossos estudantes que estão fora. A Ângela está-se a rir e, obviamente, sabe que isto é fácil de dizer, às vezes é mais difícil aplicar, mas é uma das questões que temos que aplicar o mais corretamente possível e o mais celeramente possível, porque, obviamente, toda a questão de continuação de estudos dos estudantes depende da correta convalidação, de acreditação depois dos créditos na instituição de origem e o mesmo para, obviamente, os nossos. Assegurar que todos os créditos ECTS são total e automaticamente reconhecidos, sem atraso e sem qualquer trabalho adicional ou avaliação adicional por parte dos estudantes. E, portanto, este é um princípio base, vem claramente no Guia CTS, é um dos mais importantes princípios da mobilidade Erasmus. Começou
há muitos anos atrás como uma boa prática, hoje em dia já não é uma boa prática, é uma obrigatoriedade. Nós somos obrigados, ao participar no programa Erasmus, a reconhecer tudo o que o aluno faz lá fora e que tenha sido, obviamente, pré-estabelecido no contrato de estudos. E é por isso que não há registro académico final, histórico-académico, transcript ou recorde, sem o contrato de estudos inicial, porque é aí que se estabelece o comprometimento daquilo que o aluno deve fazer e deve ver creditado na volta. E assegurar também que a experiência de mobilidade apareça num documento nobre do próprio programa Erasmus e da própria União Europeia, do Espaço Europeu de Ensino Superior, que é o suplemento ao diploma, que mais uma vez também o IPB porta-se muito bem nisso, porque também temos o segundo selo, graças ao suplemento ao diploma que passamos. Também encorajar ou promover que todos os nossos participantes sejam embaixadores do programa. E falámos de estudantes, mas a mobilidade Erasmus não é apenas para estudantes, é também para staff, docente e não docente, e também que essa mobilidade é importante, seja promovida cada vez mais e que seja integrada também naquilo que é a estratégia de desenvolvimento e de internacionalização da nossa instituição. Bom, estes são os princípios gerais. Quem assina a carta, nós assinámos e todo mundo assinou, não é? Todas as instituições assinaram, compromete-se com estes princípios e, no fundo, a carta serve para isso, para que a instituição se comprometa com seguir estes princípios. E, para além disso, também diz a própria carta que, por desculpa de assinarmos uma carta Erasmus, isso também sirva para pensarmos na estratégia de internacionalização da instituição. Obviamente o programa Erasmus é um programa fortíssimo que dá oportunidades de internacionalização às instituições que participam nele e, no fundo, o que pretende o Erasmus é que o Erasmus seja uma desculpa para que toda e qualquer instituição tenha também na sua estratégia uma estratégia de internacionalização. Nós temos, vai muito para além do programa Erasmus, e, portanto, em resposta, no fundo, a esse desafio, só lembrar de uma forma muito breve aquilo que são o posicionamento macro do Instituto nestas questões e que passa por consolidar cada vez mais a mobilidade Erasmus internacional de estudantes, de forma a que ela seja parte integrante da formação de estudantes. É este o nosso posicionamento como instituição, ou seja, dizer aos estudantes e promover que os estudantes entendam que fazer mobilidade a Erasmus não é uma exceção, mas deve ser a regra. Okay? Portanto, qualquer estudante que esteja disponível para fazer mobilidade deve o fazer e no futuro, obviamente sabemos que isto provoca restrições financeiras para a própria União Europeia, mas não há limite em termos de valor, apesar de obviamente haver targets para atingir, e a União Europeia definiu um no anterior programa e provavelmente irá definir um para o próximo programa, mas o limite está no todo, não é? Ou seja, o nosso posicionamento é que qualquer aluno do IPB entenda que a mobilidade internacional, seja ela dentro da Europa ou fora da Europa, é uma mais-valia para o seu currículo, é uma mais-valia para a sua experiência de vida e, portanto, deve-o fazer durante a sua formação. E o segundo prende-se de igual forma com o staff, corpo docente e não docente da instituição, que obviamente também havendo restrições orçamentais do próprio programa, devemos fazer um esforço e existem oportunidades para crescer ainda mais, para que também a mobilidade de docente e não docente seja uma prática comum e seja integrada no próprio desenvolvimento de carreira individual dos docentes e dos colaboradores do Instituto. Nós vamos muito para além do Erasmus, felizmente, e um dos projetos que nos tem distinguido nos últimos anos e que entendemos que tem ainda muito potencial para a frente é a questão da dupla diplomação. Ela, neste momento, tem um peso ou tem um impacto muito forte fora da Europa, em particular com o Brasil, mas queremos, para além de consolidar todos os projetos que já temos, alargá-los, nomeadamente também dentro da Europa, e é esse também um dos nossos posicionamentos estratégicos para com o programa de
de internacionalização do Instituto e, um pouco a ver com isso também, dentro da Europa e fora dela, criar cada vez mais parcerias estratégicas, ou seja, uma coisa é o todo e, obviamente, não dizemos não a nenhum parceiro queira colaborar connosco, mas cada instituição pode e deve ter também parceiros estratégicos que são escolhidos em face das áreas que nós queremos desenvolver ou dos projetos que nós queremos desenvolver e devemos fazê-lo. E isso está dentro também do nosso posicionamento estratégico, nomeadamente dentro da União Europeia. E por último, é um desafio que temos que tomar como nosso, porque é esse o principal desafio de todo o programa Erasmus na Europeia, que é, de facto, contribuir para a criação daquilo que se chama o Espaço de Ensino Superior Europeu. E Espaço de Ensino Superior Europeu significa, no limite, que um aluno e um docente possa vaguear por diferentes instituições e, no que se refere aos alunos, possa construir o seu currículo através de formação obtida dentro de qualquer instituição dentro do espaço europeu. E, obviamente, isso requer avaliação e uma confiança entre instituições e uma transparência clara no valor das instituições e nos procedimentos que eles seguem. Bom, isto são os princípios e agora o que se propõe apresentar é um pouco falar naquilo que nós entendemos que podem ser as nossas prioridades e as nossas ações nos próximos anos para concretizar todo este plano. Obviamente, parte deles são adquiridos, nomeadamente toda a questão da transparência, da documentação, etc. E, portanto, falarei principalmente daquilo que entendemos que há qualquer coisa para fazer ainda melhor dentro de cada uma dessas áreas. Eu vou percorrer, antes de entrar nisso, um pouco nos dados do Instituto, porque eles nos ajudam a justificar porque é que propomos aquelas prioridades e não outras e porque é que propomos aquelas ações e não outras. O gráfico de cima que estão a ver é o historial desde 2006 até 2019-20 de toda a mobilidade de estudantes, incoming e outgoing, seja ela Erasmus para estudos e para estágios, seja ela Erasmus ou não Erasmus, não é? Quanto fora da União Europeia, e, portanto, toda a mobilidade que nós fizemos, todos os alunos que nós recebemos e enviamos da nossa instituição. Claramente, houve uma conquista em termos de dimensão, partimos de uma dimensão de cerca de 250 alunos recebidos e enviados por ano. Hoje estamos claramente acima de 1 milhar de alunos todos os anos que recebemos e enviamos. O escuro é o incoming, o claro é o outgoing e, portanto, nós recebemos mais do que enviamos, o que é natural. Para uma instituição fortemente internacional, é sempre uma instituição que recebe mais e, portanto, nós recebemos todo o mundo e só enviamos de nós para fora. Portanto, é natural que haja um desequilíbrio entre o que enviamos e o que recebemos, isso é positivo, mas, obviamente, isso não quer dizer que não tenhamos a prioridade de também aumentar ainda mais aquilo que enviamos. E por isso eu separei os gráficos para claramente percebermos duas situações completamente distintas, e que são os dois gráficos abaixo, que do lado esquerdo refere-se apenas à mobilidade Erasmus e do lado direito refere-se apenas à mobilidade fora da União Europeia. E claramente percebemos que no primeiro, dentro do Erasmus, houve de facto um crescimento e que não há um equilíbrio assim tão acentuado entre o que recebemos e o enviamos. Ele está, grosso modo, equilibrado. Onde, claro, existe um desequilíbrio é no envio-recepção para fora da União Europeia e que aqui claramente há uma razão financeira, não é? Porque obviamente os nossos alunos não recebem uma bolsa Erasmus para fazer mobilidade Erasmus, mas não têm disponível, apesar de terem alguns apoios, nomeadamente em algumas instituições fora da União Europeia, nomeadamente do Brasil, do México também, por exemplo, de Macau também, de alojamento e, em alguns casos, alimentação, mas obviamente que em termos do impacto financeiro e do investimento financeiro que os alunos têm que fazer para fazer a mobilidade é maior, claramente, fora da União Europeia que dentro da União Europeia.
Continuando, para depois irmos às ações propostas, agora sobre a mobilidade de staff, docente e não docente, incoming e outgoing, portanto recebidos e enviados, e claramente vemos também um aumento da dimensão daquilo que era 2006 para o que é agora, e também vemos um desequilíbrio também normal entre aquilo que enviamos e que recebemos, porque estão ali colocados na recepção duas realidades importantíssimas e que mais dificilmente têm retorno, e que são elas o programa ICM, que neste momento em termos de staff, quer de estudantes, quer de staff, está mais de dimensão maior para a recepção do que para o envio, apesar de no envio cada vez temos mais, não é? E depois a mobilidade fora do programa Erasmus, não é? Ou seja, obviamente é natural que recebamos mais visitas, por exemplo, de instituições parceiras do Brasil que consigamos concretizar para fora. Uma outra realidade importante é também a questão orçamental, e neste caso, obviamente, dentro do programa Erasmus, que é o gráfico que está abaixo do lado esquerdo. Escuro está todo o orçamento Erasmus, total, para toda a mobilidade. Ali a cinzento, e que só ocorreu durante uma faixa de tempo, mas que foi um programa importante, está o orçamento que em tempos tivemos para os programas intensivos, que infelizmente desapareceram no quadro que passou e também não se prevê que voltem a haver agora no próximo quadro. E depois há ali um financiamento roxo claro, importantíssimo, apesar de ser muito variável. Esperemos que se mantenha agora nos próximos anos, que é o programa ICM, e que claramente tem um valor orçamental fortíssimo e que em termos de dimensão é muito mais para receber do que para enviar, porque o programa ICM, dentro da mobilidade staff, poderá estar a tender a ser equilibrado entre o envio e a recepção, mas em termos de estudantes, as bolsas são neste momento integralmente para recebermos. Uma coisa importante também a notar é o que está no gráfico à direita, que é a distribuição percentual do valor do orçamento entre as três componentes da mobilidade, e que são elas a mobilidade de estudantes, a mobilidade de staff e o que nós chamamos o OS, que é o apoio à mobilidade, se quisermos os overheads, digamos assim, da instituição para isso. E claramente vemos que houve um ganho para a mobilidade de staff e para o OS. E é importante dizer, isso conseguiu-se, não foi à custa da diminuição do orçamento para a mobilidade de estudantes, não, ele continua a aumentar, mas claramente com o programa que agora termina, 14-20, houve uma decisão da União Europeia de aumentar o OS, o que foi importante, porque não se esqueçam que o IPB tem um GRI central com 7 técnicos superiores, não é? Mais os apoios que tem na escola em termos docentes e em termos da Rosa, e portanto obviamente isto é um investimento da instituição, e o facto de termos um OS forte permite-nos oferecer, por exemplo, as questões de apoio linguístico, não é? E não se esqueçam que nós oferecemos curso de português a qualquer aluno internacional que recebemos, a custo zero, e oferecemos cursos de preparação linguística em inglês para quem queira fazer a mobilidade a um custo de 20 euros por curso, claramente abaixo do custo real do que custa lecionar esse curso em termos de recursos humanos, e para além disso os bolseiros da ação social não pagam sequer esses 20 euros. Não é? E portanto obviamente isso é importante também termos algum, nem que seja um contributo que suporte em parte o investimento da instituição nesse sentido. Aquele orçamento não cobre claramente todos esses custos, mas cobre uma parte significativa desse investimento. Bom, isso permitiu-nos atingirmos um patamar que eu penso que define o ADN da nossa instituição, e que quando eu digo define um ADN da nossa instituição, define aquilo que nós queremos ser como instituição e aquilo que nós escolhemos ser e apostamos em ser como instituição. E, obviamente, não podemos esquecer de onde estamos, qual é a nossa natureza de enquadramento geográfico e nacional, não é? E, portanto, claramente é importante percebermos, e toda a gente aqui percebe, sejam os daqui de Bragança, seja o aluno do outro lado do oceano, não é?
percebe que Bragança está no interior do país, o Instituto Politécnico de Bragança está situado nesta região, a nossa dimensão populacional, se ficarmos restringidos ao nosso distrito, ou se quisermos, à nossa região de Trás-os-Montes, representa não mais de 1/3 da nossa dimensão. Portanto, o facto de nós termos o triplo da dimensão que seria possível termos com a nossa região, não quer dizer que estamos a tirar lugar aos que são da nossa região, não, antes pelo contrário. Não há ninguém que não estude no Politécnico de Bragança, obviamente cumprindo os requisitos legais, que seja desta região e não tenha vaga no Instituto Politécnico de Bragança. Obviamente que é muito bem-vindo e é uma das nossas missões dar formação a toda a região, mas perceber que é importante para esta região termos uma dimensão maior, e uma dimensão maior é termos capacidade de atrair alunos e bons alunos de outras regiões do país e, para nós não chega, de outras regiões do mundo, não é? E quando se diz outras regiões do mundo, já falamos também não apenas do fator de dimensão, mas sim do fator também da afirmação da nossa instituição como claramente uma instituição internacional. E é isso que conseguimos ser. Poderemos discutir estrategicamente se podemos ainda aumentar mais ou não. Provavelmente estamos dentro de um determinado padrão de enquadramento regional e orçamental a nível nacional, estaremos claramente no nosso limite. Estou a falar, por exemplo, aqui para a linha da frente, para pessoas que sabem perfeitamente isso. Estamos no nosso limite em termos de recursos humanos e recursos físicos da nossa instituição. Crescer mais implicava termos outras condições que já não temos, mas dentro dessa dimensão limite, claramente podemos e devemos afirmar-nos como uma instituição internacional e tomar isto como o nosso ADN, digamos assim. Isso mudou, de facto, o ADN da nossa instituição. E, portanto, hoje em dia, contas redondas, mas podem crer que eu, obviamente, pus ali, não é certinho à centena, mas mais 20 menos 20 é o que nós tivemos neste ano letivo. E, portanto, nós, contando com os alunos inscritos no Instituto, mais todos os alunos que recebemos em mobilidade, que não sendo alunos inscritos no IPB, são alunos do IPB, portanto são alunos da comunidade do IPB, e portanto em 19/20 isso ultrapassou até ligeiramente os 9.000 estudantes, dos quais 3.200 são estudantes não portugueses. E portanto aquele gráfico claramente espelha isso. Alunos portugueses neste momento somos já não chega a 65%, se contarmos também com os alunos em mobilidade, e depois temos duas realidades grandes importantíssimas, que é a nossa capacidade de atrair estudantes internacionais para os nossos cursos. Não falamos deles porque eles não têm impacto na mobilidade, que é o que temos falado até agora, mas têm um impacto fortíssimo na nossa instituição e na nossa região, que são todos os alunos que provêm dos países da expressão portuguesa para estudar integralmente connosco, e depois outra realidade, que é de facto o impacto da mobilidade e que temos falado agora, não é? Para terem uma noção, eu não sei o valor concreto deste ano, mas o ano passado a média europeia de mobilidade, de uma instituição europeia em termos de mobilidade, era 2%. Ora, nós temos 10%, não é? Portanto, temos 5 vezes a mais aquilo que é a média da União Europeia, pelo menos do ano passado, não é? E para isso contribuem 3 projetos fundamentais, que já falámos deles, que é a mobilidade Erasmus, que é a mobilidade para fora do programa Erasmus, e para além disso, que também pode ser entendido como mobilidade, e deve ser entendido como mobilidade, apesar de serem alunos que se inscrevem também no Instituto, todo o projeto de duplo diploma. Grosso modo, cada um destes 3 representam 300 novos alunos por ano no Instituto, e obviamente isto tem um impacto fortíssimo, não apenas no número, mas claramente na diversidade da nossa instituição, que queremos afirmar por isso. Este gráfico espelha ainda mais claramente isso, para percebermos que o Erasmus não é o todo, não é? E, portanto, nós estamos a falar da Carta Erasmus, obviamente é uma carta importantíssima,
porque as boas práticas Erasmus ensinam e conduzem as boas práticas em todos os outros projetos de mobilidade, mas claramente hoje esta é a distribuição de todos os alunos que nós recebemos em mobilidade no IPB, e o Erasmus representa, grosso modo, apenas 1/3 dos alunos que nós recebemos, e temos um peso fortíssimo, e ainda bem, não queremos diminuir esse, queremos aumentar os outros, do que é mobilidade com o Brasil e depois acrescento a América, mas a América no fundo é residual, não é? Portanto, o forte é de facto com o Brasil e representa mais de metade dos alunos que nós recebemos em mobilidade, sejam eles em mobilidade simples, sejam eles em duplo diploma, e depois outras duas parcelas menores, mas muito importantes em termos de diversidade, e que também graças ao projeto ICM, e que é a mobilidade com África, em particular com o Norte da África, e portanto não estamos a falar em alunos que vêm fazer o curso por inteiro, estamos a falar apenas de cursos em mobilidade, de alunos em mobilidade, e portanto estamos a falar essencialmente do ICM com a Argélia, com a Tunísia e com Marrocos, e também com a Europa de Leste, a Rússia e a Ásia também através do programa ICM. E não são hegemónicos com o Brasil, mas representarem 7% e 5% ou mais disso já é um peso fundamental e que se nota nos corredores da nossa instituição. Bom, e continuando agora um pouco para os desafios e para, no fundo, os presentes também começarem a pensar naquilo que podem dar de ideias para o nosso programa ou a nossa estratégia para os próximos anos. Esta é a primeira mensagem. E têm ali do lado esquerdo os nossos alunos inscritos no IPB. Portanto, só retirei dali alunos em mobilidade, não estão. Mas estão alunos em duplo diploma, porque os alunos em duplo diploma também são alunos inscritos no IPB. E porquê é que eu contabilizei assim? Porque significa que aqueles alunos são todos os alunos que podem fazer mobilidade, inclusive mobilidade Erasmus. Seja ela mobilidade durante a formação, seja ela mobilidade em verão, seja ela mobilidade de recém-graduado, porque o programa Erasmus permite a mobilidade para estágio de alunos que, tendo concluído o seu curso, queiram fazer um estágio adicional e tenham que o fazer, iniciar e concluir até 1 ano após a obtenção do diploma. E, portanto, o lado esquerdo está toda a comunidade de estudantes do IPB que podem fazer mobilidade Erasmus. E do lado direito está precisamente a distribuição também, por grupo de nacionalidades, de todos os alunos que fizeram mobilidade Erasmus em qualquer das situações, estudos, estágios, após a formação, no ano que agora termina. Obviamente é só 1 ano, mas posso-vos garantir que se fôssemos ao ano anterior também os resultados não eram muito diferentes. E vamos comparar. E, portanto, a cinzento estão todos os nossos alunos de nacionalidade portuguesa, o azul mais escuro, os alunos de nacionalidade brasileira, o outro azul a seguir, os alunos de nacionalidade africana, em particular, de países da expressão portuguesa. Estamos a falar de alunos inscritos e agora já estamos a falar de alunos de Cabo Verde, de São Tomé, da Guiné-Bissau, okay? Portanto, estão aí nessa fasquia. E a última fasquia, outros. Portanto, que não sejam nem portugueses, nem brasileiros, nem africanos, em particular, os de países da expressão portuguesa. Ora, a mensagem é clara. Obviamente aqui podemos ter uma interpretação de copo meio cheio ou copo meio vazio, achar pouco ou achar muito. Para mim é um indicador claro. Também fui à procura dele porque tenho a clara noção do convívio dia-a-dia que isso acontece, e isso para mim é um desafio, é um dos desafios, dos muitos desafios bons para os próximos anos. E que é o seguinte: os alunos portugueses, de nacionalidade portuguesa, fazem mobilidade numa taxa abaixo do que é a média do Instituto. E eu sei explicar isto neste enquadramento, não é? E, portanto, obviamente, os alunos brasileiros que fazem mobilidade são alunos que vieram do Brasil,
que vieram fazer um curso integral connosco ou que estão em duplo diploma connosco, e a propensão para fazer outra mobilidade ou o gosto e a atração de conhecer a Europa, não é? São muito mais fortes do que um aluno português, onde a noção da Europa já é uma noção mais comum. Não é? Pronto. Mas, obviamente, a mobilidade não tem a ver apenas com essa questão, tem também a ver com isso, mas tem a ver para além disso. E, obviamente, se queremos aumentar a mobilidade, um dos desafios é arranjar ideias, boas ideias e bom marketing para aumentar a mobilidade dos alunos portugueses e chegar ali aos colegas de todos os alunos portugueses dizer: você deve ir fazer Erasmus ou mobilidade internacional. Porque claramente, e eu também encontro um exemplo, uma justificação clara disso, vejo isso nos últimos anos, reparem em como se comportam os alunos brasileiros. Não é? A taxa da presença deles cá em termos de inscritos são 6,7% e aqueles que fazem mobilidade dentro do todo, mais do que dobra. E eu sei, o Filipe agora sabe, não é? E está cá há pouco tempo, e sabe quantos alunos brasileiros que estão em duplo diploma e vão ter com ele, ou foram ter com ele a dizer: Filipe, eu quero fazer mobilidade Erasmus porque eu quero continuar a minha experiência, eu quero conhecer a Europa, etc, etc. A época que atravessamos não é boa para isso, é terrível, não é? Porque limitou muito a mobilidade. Aliás, eu há bocado passei sem referência pela mobilidade de staff, que diminuiu neste ano, claramente por causa disso. Não houve semana Erasmus, foram logo menos de 100 mobilidades que deixámos de receber. Mas é esse um dos nossos desafios. Um outro desafio é este. Do lado esquerdo estão os países, portanto, só mobilidade Erasmus e só mobilidade para estudos, porque os estágios têm outra realidade em face dos enquadramentos e eu quero falar só, neste caso, da mobilidade para estudos. E do lado esquerdo está os outgoing destinations, ou seja, para que país vão os nossos alunos que fazem mobilidade Erasmus estudos, e do lado direito está de onde vêm os alunos que nós recebemos em mobilidade Erasmus estudos. Ok? E eu incluí todos os países que tenham pelo menos uma dimensão de 10 alunos recebidos ou enviados. E claramente, podem não atingir, de quem está aqui é capaz de não ler, mas eu refiro do lado esquerdo e por ordem de dimensão: Polónia, Roménia, Espanha, Croácia, República Checa, Lituânia, Eslováquia e depois outros. Outros significa que está tudo o resto que não teve pelo menos 4 alunos a irem para esse país. E do lado direito é a recepção e Polónia, Espanha, Itália, Turquia, Roménia, Eslováquia, Lituânia, República Checa, outros. Portanto, estão todos os países que nós recebemos pelo menos 10 alunos desse país. Se fizermos, e penso que toda a gente é capaz de fazer, de olhar para o mapa da Europa e colocar estes países e ver a mancha ocupada e ver a mancha não ocupada, claramente temos aqui um padrão. Não é? Temos um padrão de envio e recepção de alunos da Europa do Sul e da Europa do Leste e temos uma transparência, uma ausência, que não é total, mas em dimensão fica muito aquém de tudo o que é a Europa Central e o Norte da Europa. Mais uma vez, não há mal nenhum contra os países que ali estão, eu não quero diminuir a mobilidade para e de os países que ali estão, obviamente queria e gostaria de aumentar a mobilidade para e de os países que ali faltam, nomeadamente o que é a Europa Central e a Europa do Norte. Mais uma vez, eu posso identificar razões para isto ocorrer, desde questões financeiras que são importantes, em que, mesmo a União Europeia tendo em conta isso, e as mobilidades, por exemplo, o norte da Europa tem uma bolsa superior à mobilidade para o sul e leste europeu, porque ela está indexada de alguma forma ao custo de vida do país, mas que eu reconheço que não é suficiente, ou seja, mais vale 300 euros ao mês na Lituânia do que 400 euros ao mês na Finlândia. Portanto,
Vive-se melhor com 300 euros na Lituânia do que com 400 euros na Finlândia. Portanto, isto é uma razão para termos menos mobilidade. E, muitas vezes, também há um padrão que também é comum em Portugal, e, portanto, podemos falar dele, não há problema nenhum, e é bom que até assim seja, que é uma maior flexibilidade das instituições face ao domínio da língua inglesa, não é? Muitas vezes a Europa do Central e a Europa do Norte é mais inflexível, digamos assim, a essa adaptação, ou a ter alunos que não tenham tanto domínio e ela não ser tão forte, apesar de também já haver muitas instituições que o praticam, não é? No Sul e na Europa de Leste. Não é? Isto significa o quê em termos de desafios? Obviamente, eu não estou à espera de impor a dizer, olha, não podem ir para este, têm que ir para aquele, porque obviamente eu reconheço estas limitações e o meu entendimento é que se queremos aumentar a mobilidade naqueles países que ali faltam, temos que construir e encontrar projetos específicos onde o aluno entenda que, de facto, eu quero ir para ali e quero ir para ali por causa disto. Vou-vos dar um exemplo, ainda agora estávamos a falar dele, no curso de Design de Jogos Digitais, temos uma cooperação interessante com uma instituição na Finlândia, obviamente que a Finlândia escalda em termos de custo de vida, mas mesmo assim conseguimos enviar o ano passado 3 alunos e ainda estava-me a dizer que agora tínhamos mais 3 alunos a quererem ir para esta instituição. Obviamente temos aqui, volto a dizer, restrições financeiras, mas independentemente disso, podemos construir projetos onde obviamente alguns alunos entendam que, não, eu em vez de querer ir para ali à Polónia da Sílvia, que vamos obviamente continuar a que os alunos continuem a ir, percebam que temos ali projetos que para o aluno naquele contexto seria de facto uma mais-valia, mais importante que outro local. E só assim, digo eu, penso eu, conseguiremos ter um aumento da mobilidade nesses países. Bom, para não vos cansar muito, e indo direto agora àquilo que nós propomos ser ações e prioridades do nosso programa, e obviamente isto não é um quadro fechado, está aberto obviamente contributos vossos, mas que eu agora vou percorrer rapidamente e que por aquilo que eu disse atrás vão perceber um pouco porquê. E eu vou ligá-los àquilo que são os princípios e as novas prioridades da União Europeia, aquilo que nós propomos fazer para estar em linha com isso e quais são as nossas ações. E, portanto, um dos princípios, voltando atrás àquelas frases azuis do segundo acetato, prende-se com questões de não discriminação, transparência, inclusão da mobilidade de estudantes e staff. Isto, obviamente, tem 2 enquadramentos. Tem um enquadramento muito específico e que tem a ver, não está ali escrito, mas que é importante, mas muito bem definido, e que tem a ver com estudantes e staff que eventualmente tenham necessidades especiais, e quando se fala em necessidades especiais, fala-se em qualquer handicap do ponto de vista físico, mental ou de saúde, que dificultem a mobilidade. E o programa Erasmus é muito claro nisso. Isso não pode ser razão para não haver mobilidade e ao ponto de, ainda há pouco tempo, saiu informação sobre isso e nós obviamente iremos divulgá-la para o próximo ano e que é a possibilidade de alunos e staff que entendam que têm um handicap desse tipo, poderem fazer a prova e terem o direito a ter uma bolsa adicional por parte da Agência Nacional e por parte da instituição a que pertencem, para fazer face às dificuldades de fazer a mobilidade. Ou seja, mais uma vez, para verem claro, o princípio da União Europeia, que é todo mundo tem direito a fazer mobilidade e não pode haver nenhuma razão, nem que seja uma necessidade especial de uma pessoa que o possa impedir ou que o deva impedir de fazer essa mobilidade. Mas eu entendo também esta questão de não discriminação ou de inclusão, precisamente aos desafios que estávamos a falar, de aumentarmos a nossa mobilidade e de irmos em direção a situações que nós identifiquemos como não tão
boas, como tem sido a média da nossa instituição, que tem sido magnífica, não é? E, portanto, claramente, que é o que está ali escrito, penso que devemos dar prioridade a aumentarmos e preocuparmos com isso na mobilidade de estudantes e staff em áreas abaixo da média. E temos indicadores claros para isso. Um dos indicadores claros, por exemplo, é muito recorrente, a maior parte das vezes o faz, quando temos uma avaliação da A3GES. A A3GES diz, quando está bem, diz muito bem, aliás até destaca, uma das pontos fortes deste curso é ter uma mobilidade de facto muito boa, e já tem havido casos em que diz, a mobilidade neste curso está abaixo e podia ser melhor. E, portanto, eu acho que são claros indicadores que devemos dar prioridade, e quando diz dar prioridade, e por isso é que eu falo não só em estudantes em staff, significa não só promover o envio de estudantes para desses cursos, mas também, obviamente, fazer o trabalho de casa prévio, que é encontrar locais onde esses cursos possam encontrar possibilidades de fazer mobilidade. Sei que há cursos mais fáceis de fazer mobilidade do que outros, há cursos mais clássicos do que outros, há cursos onde nós encontramos o espelho desse curso noutras instituições, nomeadamente as europeias, mas isso não é razão para não encontrarmos soluções para fazer mobilidade e, portanto, mais uma vez o princípio que todo mundo deve fazer mobilidade. Um outro é fazer a mobilidade de TESPs. Não falámos disso, mas os números são arrasadores, digo-te assim, ou seja, não é que seja preocupante porque a mobilidade para TESP a possibilidade de mobilidade para TESP é recente. Para além disso, os alunos não podem fazer mobilidade no seu primeiro ano, mas os TESPs passaram, por isso é que os CETs não podiam fazer mobilidade e os TESPs podem fazer mobilidade, têm que fazer a mobilidade no segundo ano. O segundo ano tem uma coisa comum a todos os TESPs, que é ótimo para o nosso desafio, que é o estágio integral no quarto semestre e, portanto, podem-no fazer, para além de no contexto regional e nacional, podem-no fazer no contexto europeu, no contexto Erasmus, e têm bolsas de mobilidade para isso. Obviamente que isso não é tão fácil do que fazer a mobilidade para estudos, tem que, obviamente, haver uma preparação prévia de encontrarmos locais de estágio. Podemos começar por Espanha, eu sei que não é fácil, mas podemos começar por Espanha, podemos começar por Zamora. Eu posso dar uma bolsa a um aluno que teste para fazer um estágio em Zamora, porque os números, dizia eu, são arrasadores. Este ano houve um aluno a fazer estágio de CTESP. E, obviamente, isso é um handicap nosso que devemos procurar aumentar, digamos, o número de alunos de CTESP que fazem mobilidade. Podem fazer para estudos no terceiro semestre, mas, essencialmente, digo eu, para mobilidade de estágios no quarto semestre. Um outro, porque é prioridade do programa Erasmus, é que haja uma prioridade para que a mobilidade de staff, em particular docente, seja dirigida para as questões de inovação pedagógica e de modernização curricular. E eu aqui sou muito claro, é qualquer entendimento que façamos o que representa inovação pedagógica e modernização curricular. E, portanto, cabem aqui todas as ações que os staff, e não fica dirigido apenas a docentes, também a não docentes, em alguns enquadramentos, que entendam que é positivo para o seu desenvolvimento de carreira esta experiência, ir conhecer a experiência de outras instituições, o que fazem nessa área, e tanto pode ser coisas fundamentais ou de desenho, por exemplo, de currículo, até questões muito mais práticas de saber utilizar tecnologias em sala de aula que possibilite aprender novas formas de ensinar. Portanto, tudo isto é possível e é desejável e é por isso que entendemos que isto também deve ser uma prioridade para enviar docentes e colaboradores em mobilidade Erasmus. E por último, também para ocupar a tal faixa transparente que vimos já há bocado, e porque o sistema das universidades de ciências aplicadas, obviamente, é muito forte na Europa Central e na Europa do Norte, também que haja prioridade para a mobilidade docente e não docente de staff em termos de visita a instituições desse sistema.
Para quem está recordado, principalmente os coordenadores Erasmus, isto não são prioridades novas, tudo o que estão ali naquelas 4 linhas são prioridades que nós estabelecemos desde há 2 anos para cá, como aconselhamento à escolha da mobilidade Erasmus de staff, e estas são as razões porque nós entendemos que elas se devem manter. Não quer dizer que não possamos adicionar ali outras, e, portanto, obviamente, esta sessão também é para isso. E isto não é para ler, mas é só para referir uma coisa bastante importante. Aquilo é um parágrafo do Guia CTS, que é um documentozito de umas 40 e tal páginas, que qualquer coordenador Erasmus e até professor devia ler pelo menos 5 vezes. Lê-se bem e é direto e, no fundo, tem a ver com isto. Se querermos aumentar ainda mais a mobilidade, para além dos resultados muito bons que nós já temos, temos que claramente considerar que a mobilidade é uma coisa normal, é uma coisa desejável e, portanto, que temos que nos posicionar como uma abertura total e uma flexibilidade para que o currículo de um estudante não seja obtido 100% numa escola do IPB, mas que ganha com ter uma experiência numa outra instituição. E se entendemos que, em algumas áreas, não estamos preparados para isso, ou as parcerias não são as ideais para isso, então o que temos que fazer é todos, em conjunto, vermos as melhores maneiras de conseguir essas boas parcerias para que isso seja extendível para todo o curso e para todo o estudante do IPB. Continuando, um dos outros princípios é do programa para 21-27, a iniciativa do European Student Card e das questões de amigo do ambiente, não é? E, portanto, claramente, isto é um desafio para nós, ok? E, portanto, nós temos de estar na linha da frente, como temos estado sempre em qualquer desafio de internacionalização. Significa isto, de uma forma muito breve, que tudo o que é papelada vai ser tendencialmente passar para digital. Portanto, significa, com o tempo, acordos bilaterais com instituições, contratos de estudo, transcript of records, em vez de ser papel, passar a ter um formato digital. Provavelmente, ainda não sabemos como, até que ponto haverá plataformas de comunicação e de troca de documentação digital entre instituições que possam ser propostas e desenvolvidas pela própria União Europeia. Ainda estamos no início, portanto, o nosso comprometimento é para seguir e para treinar o nosso GRI e os nossos professores, digamos assim, e arranjar formas de eles estarem claramente integrados e à vontade de toda a evolução nesta matéria que a União Europeia irá propor. A mesma coisa para o Green Mobility, não é? Um chavão da União Europeia. Há quem diga que uma das soluções é dizer aos alunos, em vez de se deslocarem de avião, deverão deslocar-se em meios que não têm tanto impacto no ambiente, por exemplo, comboio, não sei. Portanto, nós o que temos que estar é criar uma pequena equipa para estar com as orelhas bem abertas e os olhos bem abertos às iniciativas que irão surgir dentro da União Europeia e estarmos dentro, digamos assim, na linha da frente das instituições que o praticam. E um pouco também a ver com as duas realidades, não apenas com a questão do mobilidade verde, digamos assim, com pouco impacto, mas também no desafio de aumentarmos a mobilidade. Isto vai ser, é clarinho, os indicadores são claros e nos próximos anos vamos ver o impacto que isto tem e, mais uma vez, se não queremos ficar a olhar, temos que estar na linha da frente, que é a aposta na mobilidade virtual. A mobilidade virtual é um desafio. Não acho que substitua a mobilidade física. Nós, infelizmente, temos aqui um claro exemplo. Conseguimos adaptar, e foi, acho, uma vitória, a forma como nos conseguimos adaptar a este terrível vírus e concluir o semestre, mas penso que diretores, professores, alunos sabem que
Foi bom, adaptámos-nos bem, mas não é a mesma coisa. E, portanto, não estamos a dizer que a mobilidade virtual irá substituir a mobilidade física, não a substitui, mas se quisermos ter o nosso objetivo de chegar a um valor top em termos de mobilidade, muito acima do que é a média europeia, e a própria União Europeia ir para valores muito acima do que tem neste momento, sabemos que temos que complementar a mobilidade física com a mobilidade virtual e utilizar um misto, que é o que se chama Blended Mobility, que é fazer mobilidades de curta duração complementadas com mobilidade virtual. E isto, nós temos que estar a par disto, temos que estar em grupos de instituições que propõem isto, temos que estar abertos aos nossos alunos fazerem também isto, e obviamente eu sei, e tem que ser assim, que passa por nós validarmos e termos confiança nas formações que irão estar disponíveis também em termos virtuais. Eu ainda há pouco tempo, está ali referido no slide, ainda há pouco tempo assisti a uma reunião aberta a todos de um projeto europeu que se chama Erasmus Virtual Exchange, e já há instituições que estão a oferecer cursos e formações virtuais para alunos, onde, não obstante ser virtual, o aluno tem a oportunidade de conviver num ambiente claramente internacional com professores e alunos de diferentes instituições. Não é? Obviamente que temos que validar isto, mas isto vai passar, e avançando um pouco também para esta frase, que é uma retirada mais uma vez do Guia CTS, a segunda retirada dos guidelines da Carta Erasmus, que é termos a consciência de que se queremos aumentar a mobilidade temos que ir também por aqui e que temos que ter um posicionamento, mais uma vez, de flexibilidade e de abertura, de conseguirmos e permitirmos que os nossos estudantes tenham, mais uma vez, ou ainda maior dimensão, ou em alternativa, um percurso que não é apenas o que se passa no IPB, mas que se passa em outras instituições, sejam elas agora já não apenas física, mas também virtual. E, portanto, é um desafio nosso. Eu penso que para o conseguirmos bem, não devemos apenas estar abertos e deixar os nossos alunos fazer isto e fazer a convalidação, mas é importante que façamos parte também de alguns projetos nessas áreas, não é? Porque só assim também sentiremos as dificuldades e as mais-valias de termos estas oportunidades de mobilidade. Por último, o último princípio da Carta, ou do novo princípio da Carta Erasmus, e que eles chamam de civic engagement, portanto, compromisso cívico e ativa, cidadania ativa, ok? E, portanto, nós respondemos com More Engaged, More Erasmus at IPB e More Engaged, e se passa por três questões, ou por três áreas. A questão da integração dos alunos em mobilidade, aqueles que recebemos, sabemos saber bem receber e bem integrar, e isto, para uma instituição como a nossa, sabemos que vai muito para além de apenas mobilidade. Nós recebemos muitos alunos internacionais e, portanto, também são alunos que precisam de integração. A tal cidadania ativa e a consciência da multiculturalidade, que é única no nosso Instituto, e a questão do empenhamento e compromisso cívico com a comunidade local. Isto são, mais uma vez, também... Ok. Uma frase tirada dos guidelines e que eles falam em questões como um aluno que vem em mobilidade não vem só para estudar, ele deve estar integrado em associações de estudantes, em associações recreativas, em qualquer coisa que está para ali, debates, etc. Fala em voluntariado como uma ideia excepcional para integrar alunos que são fora da nossa instituição, que estão em mobilidade, ou, digo eu, alunos internacionais na nossa comunidade local. E eu leio aquilo e, obviamente, fico muito feliz, porque a gente já o faz isto, não é? Já fizemos, começámos a fazer ali, obrigado ali àquela senhora que está ali, a todos os outros, depois pegaram no projeto do voluntariado, começámos com os alunos em mobilidade brasileiros por dificuldade de língua para com os outros alunos, fomos alargando. Agora,
o programa até está mais alargado até a próprios alunos de todo o IPB, portugueses que queiram fazer voluntariado, e é um exemplo claro de boa prática na integração de alunos, e o que nós devemos pugnar é que não haja o voluntariado prestado por alunos portugueses e o voluntariado prestado pelos alunos ali de Cabo Verde e os alunos da Índia. Não, tem que ser coisas integradas e que juntem todos os alunos, porque só assim conseguimos, e é uma forma excepcional de fazermos a boa integração dos alunos na nossa comunidade IPB e na nossa comunidade, cidade e região. Não é? E temos outros projetos, nomeadamente projetos de inovação com empresas e com organizações, que já também temos essa prática e que cada vez mais devem ser bons exemplos e boas práticas de o fazermos. E, portanto, é uma área onde eu acho que nós podemos dar cartas, porque estamos já à frente em termos de concretização de ações claras nisso, à frente do que a União Europeia se propõe fazer nos próximos anos. Terminando, e porque a própria União Europeia também nos pede indicadores claros, obviamente eu vou apresentar aqui 8 indicadores que são aqueles que vieram também já do plano. Não quer dizer que eles cubram tudo, porque se quiser, são indicadores macro e, portanto, obviamente falam de coisas macro ou como um todo. Alguns até falei pouco durante esta apresentação, porque falei mais da mobilidade em si e aqueles indicadores são também para toda a internacionalização. Mas o primeiro é, claramente, nós queremos que a mobilidade de estudantes seja uma característica do aluno do IPB, e se queremos que seja uma característica do aluno do IPB, temos que pugnar para o seu aumento. Não estamos mal. O objetivo da União Europeia era chegar a 20% de todos os graduados da União Europeia com uma experiência de mobilidade internacional durante a sua formação. Não sei se chegou lá, provavelmente chegou perto, e nós, dependendo do ano, estamos sempre acima desses 20%. Já houve anos que chegámos a 25%. Claramente, nós temos para os nossos pergaminhos estar acima desses 25%. Eu gostaria de estarmos claramente acima desses 25% e, se quisermos um indicador, era dizer, por exemplo, nos próximos 3, 4 anos chegar a 30% dos nossos diplomados terem experiências de mobilidade internacional. Mas dizer 30%, tenham consciência que alguma coisa temos que fazer para além daquilo que já fazemos muito bem. E que passa por todos estes desafios que eu elenquei para trás, desde novos parceiros, novos projetos, novo tipo de mobilidade, e se conseguimos vingar nisso, a isso é possível chegarmos claramente aos 30%. Um que não se prende com a mobilidade, mas que prende com o nosso ADN, que é continuarmos a ter a nossa comunidade internacional de estudantes, continuarmos a atrair estudantes internacionais para os nossos cursos. Ele já está neste valor e, portanto, este é o nosso posicionamento de que a comunidade académica do IPB, em termos de alunos internacionais, continue em pelo menos 1/3 da sua comunidade académica. Isto para os alunos. Para o staff, o nosso entendimento é que há espaço, tanto mais que isso é uma prioridade da União Europeia, de continuarmos com uma prioridade que já tínhamos, que nomeadamente deveria e vai valer para a mobilidade de staff, principalmente docente, mas também não docente, e que é a mobilidade referente a ter partilha de experiências e de projetos em termos de inovação pedagógica e de modernização curricular. E o quarto também a ver com o staff, docente e não docente, em que claramente queremos fazer face aos desafios que eu identifiquei atrás. Ou seja, dar-nos prioridade à preparação da mobilidade para cursos que têm indicadores claramente abaixo da nossa média e para países que tenham indicadores claramente abaixo da nossa média, e acho que, no fundo, devíamos promover, dar prioridade a quem se proponha e quem faça o trabalho de casa anterior de se propor a visitar parceiros com estas tipologias. O duplo diploma já sabemos que é um importante projeto para nós, não apenas pela dimensão, mas pela futura retenção de
recursos humanos qualificados que já começámos a fazer, nomeadamente nas nossas instituições de investigação, o que é muito importante, e, portanto, nós queremos continuar, pelo menos, a manter a dimensão que já temos, que é, eu falo em resultados finais, não em iniciais, que é uma boa prática também em termos de indicadores. O que interessa não é o que entra, mais do que entra, melhor assim, mais do que entra, importa aquilo que sai. E, portanto, em vez de falarmos em novos alunos, falamos em diplomados e temos capacidade para todos os anos produzirmos pelo menos 200 novos diplomados de dupla diplomação com os acordos que temos com as nossas instituições parceiras. Não falei nisto, também não temos muito tempo e eu não quero agora amassar mais, que está aqui muito calor e o pessoal também já está cansado, mas é um desafio que eu gostava, depois de perder mais tempo convosco, com os coordenadores Erasmus e com as escolas. Já são coisas que se fazem noutras instituições que trabalham bem. Nós não temos, infelizmente, muitos exemplos disso e, a par daquilo que fazemos, que está muito bem, nada contra, que é uma oferta universal e muito dispersa de cursos e disciplinas disponíveis para alunos Erasmus, começarmos a definir temáticas. Para além disso, não quero eliminar isso, quero manter isso ou aumentar isso, mas para além disso também começarmos a definir temáticas como um todo que possam ser oferecidas a alunos como semestres Erasmus ou semestres internacionais. Há muitas instituições, já algumas instituições que o fazem, com um impacto importante, e é por isso que o propõem, que é não apenas receber alunos muito motivados para aquela temática, mas porque isso aquilo não se faz sozinho, faz-se também depois com professores de outras instituições. E, portanto, é uma forma de nós também alavancarmos novos projetos e novas cooperações estratégicas, temáticas com outros parceiros, nomeadamente dentro do programa Erasmus. Indicador 7, não falei nisso, mas faz parte do programa Erasmus, que são todos os projetos que temos para além da mobilidade. Temos tido muitos bons resultados, nomeadamente nas parcerias estratégicas, que são projetos académicos europeus, e obviamente queremos continuar com isso, cada vez a participar mais, começarmos também a termos exemplos de coordenarmos esses projetos, já temos um exemplo aprovado nisso, e temos capacidade para continuarmos, digo eu, é este valor que temos neste momento e, portanto, o desafio é manter pelo menos este valor de termos simultaneamente 8 projetos, no mínimo, académicos Erasmus a decorrer em cada ano que passa. E, por último, uma coisa muito geral, mas porque nem tudo se mede por um número, mas propomos, obviamente, continuar a fazer inquéritos de satisfação a todos os participantes, enviados, recebidos, alunos, staff, docente e não docente, porque isso também é uma forma de recolha importante de informação e de contributos para melhorarmos e, portanto, é um próprio indicador, são os resultados dos inquéritos de satisfação de monitorização que continuaremos a fazer. Bom, muito obrigado e peço desculpa se fui um bocado maçador, mas eu geralmente quando falo do que gosto demoro um bocadinho e espero ainda haver voz ou respirar, para quem está isto com essa máscara, eu já estava abafado, confesso, fazer algumas considerações ou de dar alguns contributos. Se quiserem também podem pensar e depois enviar ali para aquele e-mail enquadrados com isto, e quando eu digo contributos significa dizer, olha, uma coisa que não referiste e que era importante poderia ser, em termos práticos, este ponto, e portanto obviamente termos em conta, obviamente que eu falei muito e não falei de tudo, obviamente, e portanto não é impossível falar de tudo, mas falei naquilo que eu acho que é mais importante e de maior impacto para os próximos anos na estratégia de Erasmus e de internacionalização do Instituto e, portanto, para os presentes e para quem nos segue, não sei se alguém nos segue na internet, também, obviamente, tem a forma de contribuir. Mas eu gostava, pelo menos, de alguém se manifestar e de falar um pouco sobre, ou colocar questões ou dúvidas, ou de fazer também alguns contributos já durante esta sessão. E, portanto, a palavra agora é vossa. Obrigado.
máscara, pode tirar, é o princípio. E eu vou cumprir o procedimento e vou colocá-la. Vou respirar fundo primeiro. Não esperava falar ao microfone, mas pronto. Eu gostei de ouvir, vou ser simples e breve, gostei imenso de ouvir, acho que ouvi bem, apesar da máscara, que iremos desenvolver as ações de mobilidade para outros países da Europa Central, creio que disseste, e Norte. Gostei de ouvir isso. Não qualquer consideração menos própria naquilo que tem sido desenvolvido, bem pelo contrário, mas pessoalmente gostei muito de ouvir isso. E é esse o meu simples contributo para a discussão. Agora passo aqui ao meu colega do lado. Passas para mim que é mais fácil. Bom, boa tarde a todos. Realmente foste extenso e se dessem corda estavas aí muito mais tempo a falar, não é? Falando de coisas muito práticas, nós na ESAC tentamos fazer já há algum tempo com a Inês, com a Catarina, a Sónia também está aqui, sabe disso, e quase todos os outros da escola, que nós não somos assim tantos, tentamos fazer algo que vai de encontro àquele novo desafio que tu tens aí, que é a ideia de, quando vem alguém, vir também para um conjunto de disciplinas bem definidas, ou seja, um tronco que iria direcionar-se um bocadinho para a parte da comunicação, um bocadinho para a parte mais do turismo e depois tentar encontrar ali outras linhas dentro da administração e também das outras áreas que nós temos na escola com menos evidência. Qual é que foi o drama disto? Nós começámos a fazer isso e começámos a desenhar as coisas para a língua inglesa, que era aquilo que nós estávamos perspectivados, não é? E como tu viste aí nos números que coligiste e que apresentaste, chegou uma altura que deixámos de ter muita língua inglesa e começámos a ter, por exemplo, o português mais adocicado ali dos nossos amigos do Brasil. E, portanto, começam a surgir aqui uma série de questões que é preciso pensar muito bem em como é que se vai desenhar essa nova oferta. Porque depois há aquela dificuldade, ok, vamos criar um tronco em que os nossos próprios alunos também vão assistir às aulas em inglês. E quando nós começamos a pensar que temos aí alguma dificuldade, que pode haver a resistência por parte de alguns alunos, de onde é que vem a resistência? De alguns docentes que não lidam muito bem com o inglês. E portanto há aqui uma série de coisas que ainda é preciso debater muito bem, mas eu acho que realmente é um caminho interessante até para tornar mais homogénea, digamos assim, a vinda de alguns alunos e ser mais fácil para nós lidarmos com eles, não haver aquela volatilidade de andar a tentar picar em determinadas unidades e depois aquilo que também se sentem, vocês todos que dão aulas sentem isso certamente, que é até agora na altura do rato, estamos numa boa altura para falar nisso, que é o que é que são aulas em inglês, o que é que são aulas com apoio em inglês, o que é que isso significa, se temos um aluno ou dois, e portanto, havendo aqui uma uniformização e a capacidade de se orientar para determinados módulos em português, em inglês, não sei, noutra língua qualquer, mas orientada à comunidade que vem de fora, podia ser mesmo muito interessante. Relativamente ao resto, aproveitar também e deixar aqui os parabéns ao Instituto, na tua pessoa também, que tens empenhado muito nisso, mas de facto, se há muita coisa que eu discordo de ti, mas nesta não, e portanto é preciso dar os parabéns, porque realmente o Instituto, eu vejo isso numa rede que nós temos, que é a RIPTUR, que é a rede das instituições portuguesas com ensino turismo, e quando vou a algum lado e estamos a conversar, eles querem saber de tudo, menos daquele assunto que devia ser, e querem saber tudo o que tem a ver com a internacionalização, e portanto somos um bom exemplo, conhecido em todo o país, fora também, mas em todo o país, pelos nossos pares, e isso demonstra claramente o sucesso daquilo que foi a medida que se seguiu. Os nossos amigos alunos têm que falar. Ali a ESN tem que dizer qualquer coisa, então. Recebe os nossos alunos. Okay, so I will speak in English. It's better, okay? So you talked about three mobilities: pre-mobility, during mobility, and after mobility. These three steps of the EU Charter. So I think if you see in pre-mobility, we have a problem which is outgoing students. We have very less outgoing Erasmus. If you take out the international students, including Brazilians, they are going most outside for the Erasmus from IPB. If you see as outgoing. Okay, so in outgoing, not incoming, outgoing. So in outgoing, what we have is less students comparing incoming, right? Yes. There is a problem there. The thing is that
we don't have a proper way to promote Erasmus. I don't think Erasmus is promoted very well among Portuguese students. So this is one thing. Second thing is finance. If you're going to tell students that you're going to go and live for somewhere else for 200 euros per month, I don't think they can survive. It's barely the money to survive. So the demotivation is right there. So I don't know what can be done comparing the finance, because there are people who cannot afford. There are families which can give extra money to students, but there are students who cannot afford. I'm talking about Portuguese students especially. So this is the problem which I talked with a lot of Portuguese students who said this. Now coming to during mobility. During mobility, we talked about active citizenship, global citizenship, active engagement, civic engagement. There, you talked about volunteering within the local communities, right? But would we have kind of acknowledgement of those work? This is very important. Let's say there are people who are, there are students who are volunteering in ESN also, in Red Cross also, international students, and in other organizations. But there is no like certain way of acknowledgement of those experience. You know, there is no certificate from IPB. There is nothing from IPB which defines that they have done something. So there is no motivation to do volunteering then. Then is during mobility, one more problem is accommodation. I think accommodation is the biggest problem in Braganza right now. When we have a lot of students coming, they don't have accommodation. And in the, I think it's the page 20 of the charter which says that higher education systems have to, it's mandatory, provide accommodation to the incoming Erasmus students. Now coming to after mobility. When especially the Portuguese students, they finish their Erasmus, they come back, there is no ecosystem or criteria which can enhance the skills they have gained. Let's say they come back, they will finish their studies or they will continue. There is no way to enhance their skills. I'm talking about the intangible skills which cannot be counted, like empathy, like skills like teamwork, skills like intercultural communication. These skills cannot be counted and they have to be enhanced during the time. So we don't have anything about that. We don't have anything to say employability session where the Erasmus students or the Portuguese students who have done Erasmus coming back and get employability. They just have to leave if they want to have, or they want a job. So there's another problem which is stopping them to go to Erasmus. And about incoming we are very fine, I think. Just a bit of problem with the security and safety of students and the accommodation. Rest, everything is fine, I think. That's it. Temos uma pergunta online. Ok. Pronto. A Juliana Costa pergunta, antes de mais diz boa tarde, e depois pergunta se existe a possibilidade de uma bolsa para a mobilidade internacional no Brasil. Ela foi aluna de mobilidade internacional do Brasil para o IPB e hoje é uma aluna regular IPB em função da mobilidade que fez. No entanto, tem colegas portugueses que têm interesse numa mobilidade para o Brasil, mas que sem ajuda que se torna bastante complicado. Já estiveram mais ou menos 52 pessoas em direto e em simultâneo aqui a assistir connosco. Muito bem. Eu já respondo depois. 52 não é mau. Já serviu para... Algum aluno português por aí?
fez ali, deu-me a entender que era brasileira. Não. Quem fez a pergunta deu-me a entender que era brasileira, mas que estava a perguntar por um aluno, por um colega que era português. Bem, podem continuar a pensar em alguma coisa, depois se tiverem mais alguma pergunta podem fazer, mas já agora também gostaria de fazer aqui algumas considerações dos contributos que deram, não é? Antes para complementar, não é? E, antes de mais, muito obrigado por todas as sugestões e ao Dinesh também pela extensa lista, digamos assim, de considerações que fez. A questão da Europa do Norte é um desafio, não é? E nós sabemos identificar, não é, razões para que a mobilidade, e eu referi isso, não esteja tão alta, não é? E portanto, é por isso que eu volto a sublinhar isso. Pode ser até que, por vezes, pequenas coisas provocam bons resultados, não é? Mas eu penso que para nós termos uma mobilidade considerável e forte com esses países, nós temos de ter o investimento, digamos assim, de criarmos projetos específicos, digamos assim, e áreas específicas para fazer essa, estamos a falar só em mobilidade, para fazer essa mobilidade, não é? Obviamente nós já temos colaboração, muito interessantes colaborações com esses países, por exemplo, em algumas parcerias estratégicas ou mesmo em alguns projetos próprios do Instituto e das escolas, não é? Mas estamos a falar em mobilidade, não é? E, portanto, a questão, até o Dinesh referiu isso e nós sabemos, não é? Obviamente o custo de vida geral num país desses é um custo de vida elevado, não é? Pronto, e portanto, obviamente, provavelmente, não estaremos a cumprir aquilo para o qual obviamente gostaríamos de caminhar, que era um aluno não deixar de fazer mobilidade por não ter recursos financeiros. Sabemos que uma coisa é a intenção e outra coisa é a realidade, não é? Mas mesmo em todos os aspectos e todos os alunos que de alguma forma possam ter a capacidade financeira para fazer essa mobilidade, não é? E reconheço que o apoio da União Europeia nesses países é importantíssimo, mas não é suficiente, muito provavelmente, não chega, digamos assim, para cobrir todos os custos de vida nesses países, não é? E por isso se queremos que essa mobilidade cresça, obviamente tem que haver uma razão para a fazer, não é? E temos alguns exemplos, pequenos, mas temos. Referi a questão de Mirandela no design de jogos e, no fundo, os alunos vão porque já outros foram e sabem que naquele parceiro vão ter um enquadramento letivo e de capacidade da instituição e de saber fazer, digamos, naquela área, que para eles sentem aquilo como uma oportunidade, não é? Portanto, para além de já terem boas condições aqui em Mirandela, não é? E isso é importante, não é? Portanto, só assim é que nós conseguiremos ir para áreas onde existem razões para não termos tão fortes, não é? Portanto, e isso eu sinto, ou seja, é preciso haver qualquer investimento em termos de um grupo de docentes de preparar, digamos assim, o caminho para que isso se concretize, não é? A questão das temáticas que falou, penso que o Luís, não é? Para ficar claro, eu não quero substituir uma pela outra, não é? Porque a questão das temáticas tem também uma importante desvantagem, que é a questão das temáticas é muito menos flexível que uma oferta alargada de disciplinas, sejam elas em inglês, sejam elas em português com apoio, etc. E para o padrão de estudantes e diversidade de estudantes que nós recebemos, nós temos que continuar a ter isto. O que eu entendo é que podemos ter mais-valias que não se encontram em ofertas generalizadas, em termos que vão para além da mobilidade dos alunos em todo um projeto de cooperação com instituições. O Luís falou, se não estou em erro, no turismo, não é? Pronto. E pode ser um exemplo claro disso, não é? E quando eu falo em temáticas, eu acho
e até gosto, no fundo vou dizer uma coisa que eu acho e que, depois já respondo também à questão, já faço ali um comentário ao Dinesh, e acho que estamos no bom caminho para isso, e acho que estamos a aumentar isso, que é as tais questões de integração dos alunos e de impacto na cidadania, na região de bem, etc. Não é? Portanto, quando eu falo nessas temáticas, falo na possibilidade, e os alunos gostam sempre muito disso, nós sabemos que os alunos gostam disso, de, para além das disciplinas que eles vêm fazer, guardarmos alguns créditos precisamente dedicados a isso. Seja questões de voluntariado, sejam questões de, seja o que for, de um mini-projeto ou uma iniciativa integrado na cidade e na região para onde eles vêm, porque os alunos gostam de fazer isso, os alunos de mobilidade gostam de fazer isso, não é? E, obviamente, isto é importante para nós porque é uma forma de mostrar que a mobilidade Erasmus e a mobilidade internacional não é uma coisa que nasce e acaba no Instituto, que não serve apenas para o Instituto ter mais alunos, mas que serve, de facto, para ter impacto nas nossas cidades, na nossa região, não é? E é por isso que eu entendo que essas temáticas poderiam favorecer muito esse aspecto, não é? O Dinesh falou aqui em coisas que são óbvias, não é? Há coisas que nós podemos progredir, há outras coisas que obviamente temos limitação. A questão do desequilíbrio entre outgoing e incoming, por um lado é normal isso, não é? Ou seja, nós somos uma instituição fortemente internacional, não é? Mas somos uma, portanto temos 9.000 alunos, já com os internacionais, temos cerca de 500 docentes, portanto temos um limite, não é? E como somos muito ativos e temos bons resultados na internacionalização, é normal que todo mundo queira vir para aqui. Não é? Por exemplo, o exemplo claro é o Brasil. Não é? Nós só, mesmo deitando fora a mobilidade de duplo diploma, que tem por ela só um impacto fortíssimo, nós em termos de alunos em mobilidade recebemos cerca de 205, pelo menos 250 alunos por ano. Em mobilidade normal, não é? E se nós quisermos ainda aumentar isto, ainda aumentamos mais, não é? Porque obviamente o Brasil está cheio de instituições, portanto não é uma relação, felizmente não é uma relação de um para um, mas de um para muitos, não é? Portanto, isto para dizer que o facto de haver desequilíbrio entre o que recebemos e o que enviamos não é à partida mau e é justificável, não é? Portanto, temos é que olhar para, bom, queremos enviar mais alunos, e porque é que nós não enviamos mais alunos, não é? E o Dinesh referiu, e bem, duas questões. Uma que é a questão financeira, e que nós sabemos que tem impacto, não há? Também, sendo franco, nós não temos solução institucional de criarmos bolsas do nosso próprio orçamento para combater isso. Para a dimensão que estamos a falar, quer dizer, podíamos criar 10 bolsas, mas isso não muda aquilo que nós estamos a falar, não é? Mas não podemos criar 100 bolsas, não temos orçamento para isso, não é? E, portanto, obviamente, passa por um caminho geral e conjunto da própria União Europeia, que vai aumentando as bolsas um bocadinho, que no que referente aos alunos portugueses tem o complemento para os alunos que são bolseiros, que é muito bom, mas que está restrito de facto aos alunos portugueses. Infelizmente isso não existe para os alunos que não tenham a nacionalidade portuguesa e que tenham dificuldades financeiras porque não podem ser bolseiros, mas isso é uma realidade. Não há nenhum truque de magia que possa inverter isso, apesar de haver iniciativas que possam complementar isso, não é? Não sendo a mesma coisa, a questão da mobilidade virtual também pode ser uma solução. Não é a mesma coisa. E, portanto, toda a experiência e a vivência de viver uma outra cultura, de estar num outro local, de ter que se adaptar a outro local, isso, obviamente, o virtual não resolve, não é? Mas um bom projeto, e é isso que estamos a falar, um bom projeto virtual, em que não é apenas entregar o aluno a um determinado módulo, mas que seja um módulo que envolve, por exemplo, alunos que estão aqui, professores que estão aqui com alunos e professores de outra instituição. Isso já pode criar alguma noção de multiculturalidade e de outros locais que acho que também devemos explorar. Isso não invalida o que referiu e que obviamente será que é sempre um desafio a questão financeira. Referiu uma questão do voluntariado não ter certificação, penso que não é verdade. Portanto, nós fazemos a certificação disso.
nomeadamente em todo o projeto que iniciou no início com os alunos brasileiros por questão de linguística, fazíamos essa certificação. É a nossa preocupação, sempre que um aluno é escolhido para fazer esse módulo ou outro, que esteja fora do contexto da disciplina de um curso, nós imediatamente, o nosso gabinete, comunica à instituição da origem do aluno e dizer, olha, este aluno quer fazer este módulo, podemos-lhe alterar o contrato de estudos, e portanto fazemos essa certificação logo no contrato de estudos, e depois a certificação no final faz-se pelo Transcript of Records, não é? Que é transmitir que ele fez, ou não havendo Transcript of Records por um papel de um certificado, isto para o aluno em mobilidade, não é? E sei que o projeto agora está a ser alargado a alunos do próprio IPB, e que também, nesse caso, todos os alunos que fizerem voluntariado ou os outros módulos vão ver isso certificado no suplemento ao diploma, não é? E, portanto, isso é importante. Outra questão que está a referir, ou que poderá ter ou não, é a questão da acreditação, que é uma questão diferente, não é? Portanto, uma questão é certificar que o aluno fez. E outra questão, dentro dos módulos todos extracurriculares, é a decisão ou não da instituição de entender que deve ser ou não acreditado ou se deve permanecer como uma atividade extracurricular. Seja qual for a decisão nessa matéria, a nossa boa prática e o caminho que devemos fazer é para que essa decisão seja feita o quanto antes e que seja de conhecimento de todos, digamos assim, disso. Não é? Mas eu, na questão do voluntariado, eu gostava de terminar por uma forma muito positiva, não é? E para sublinhar, não só pelo voluntariado, mas por outro tipo de projetos, que são muito importantes e são muito interessantes, precisamente na questão da integração dos alunos e do impacto que eles têm na região, porque são projetos que geralmente, onde os alunos vão, o feedback que nós temos das instituições que recebe é sempre positivo, não é? No dia em que não for positivo, nós mandamos o aluno embora, não é? E isto é importante, não é? Porque é passar a imagem. E, obviamente, uma instituição que está numa cidade que tem menos de 25 mil habitantes, e Mirandela que tem, às tantas, menos de 15 mil habitantes, não é? Termos uma comunidade de mais de 3 mil estudantes internacionais, obviamente que é importante termos uma boa integração de todos os alunos, não é? De parte a parte, ou seja, que os alunos, no fundo, se sintam bem em estar aqui em Bragança, e eu acho que se sentem, não é? E de a comunidade não ver os alunos internacionais como uma coisa que é só do IPB, não é? E isso também se faz com esta tipologia de projetos, não é? Por isso que estas questões são importantes para além das questões académicas, digamos assim, não é? Depois, a questão do alojamento. Obviamente que é um desafio. Eu penso que já tivemos mais pressão do que temos neste momento, apesar de, infelizmente, agora esta questão do vírus baralhou tudo, não é? Mas já passámos por, de facto, uma situação de maior pressão. Pelo menos antes no início deste ano letivo, aquilo que sentimos é que a pressão de encontrar alojamento era menor do que tinha sido há um ano atrás, não é? E para ficar, digamos, claro, não é? O negócio do alojamento não é um negócio do IPB, não é? Nem à partida deve ser. Obviamente, nós de um dia para o outro podemos fazer negócio com isso. Mas não é a nossa missão, não é? E tanto mais que nós compreendemos que isso tem que ser uma missão da sociedade civil. É uma oportunidade para a cidade fazer essa oferta, quer aqui em Bragança, quer em Mirandela, não é? E isso, obviamente, também requer o seu tempo de adaptação. E, portanto, o que claramente nós tivemos aqui, felizmente, foi uma maior pressão provocada pelo aumento de alunos internacionais a estudar no Instituto, que de facto houve um crescimento, como vimos, forte nos últimos anos, não é? E que obviamente a cidade tem que responder. Mas nesse aspecto, nós gostaríamos que não tenha que ser o IPB a responder, tem que ser a cidade e a comunidade a responder, porque isso é uma oportunidade até para a própria cidade, não é? Mal estávamos nós, ainda felizmente estamos muito longe disso, mas lembramos de cada um de nós que estamos aqui já há alguns anos, todos estamos já aqui já há muitos anos, da cidade, no fundo, pedir ao IPB, vejam lá se trazem mais gente, que isto está aqui pouca gente, não é? Pronto. Felizmente acho que estamos numa situação em que, e eu disse isso, e é verdade, estamos a chegar a um limite de dimensão, não é? E não é uma dimensão da cidade naqueles aspectos que você referiu,
é uma dimensão das próprias salas que nós temos aqui, dos próprios docentes, não é? Mas acho que a dimensão de 9.000 estudantes é perfeitamente gerível dentro deste limite máximo, digamos assim, e que também as cidades têm que responder em relação a isso, não é? E, portanto, é uma questão, se quisermos, do foro privado, onde o IPB é parceiro, mas não comerciante, digamos assim, ou pelo menos acho que não o deve ser, não é? E depois também não percebi se estava a falar disso, mas também é um desafio, que é a questão de, com tantos alunos internacionais e alunos em mobilidade, se esses alunos têm ou não oportunidades de ficar em Bragança, não é? E eu acho que isso é um desafio, mais uma vez também do IPB, este de facto é um desafio do IPB, mas também um desafio de toda a região, não é? E porque claramente todos nós temos a noção de que Bragança tem pouca gente, é claro. Uma das grandes dificuldades de Bragança é ter uma pequena densidade populacional e, obviamente, essa densidade populacional faz com gente vinda de dentro e com gente vinda de fora. E para vir gente de fora e para a gente de dentro não ser embora, obviamente tem que haver emprego e para haver emprego tem que haver boas empresas, não é? Portanto, é tal desafio de $1 milhão que é fácil de falar, mais difícil de concretizar, mas acho que é um desafio bom para uma instituição como a nossa e, portanto, já começamos a ver nos nossos inquéritos que vamos fazendo um aumento do número de alunos internacionais que ficam a trabalhar no Distrito de Bragança e, obviamente, o nosso desejo é que sejam cada vez mais, tal como todos os outros, tal como os portugueses e os de Bragança ficarem aqui e terem oportunidade. Respondendo à aluna que fez a questão, infelizmente, obviamente, não há um programa Erasmus luso-brasileiro. Eu acho que devia haver, mas infelizmente não há ninguém que, por enquanto, financie, não é? E, portanto, não há bolsas Erasmus para o Brasil. E, portanto, o que existe e que o IPB está aberto a alargar, e só não tem alargado porque não tem havido procura, que é arranjarmos acordos específicos de apoio com instituições brasileiras que de alguma forma haja um apoio recíproco. E, portanto, já existem alguns e que, obviamente, havendo alunos, alguma área, alguma instituição que se começa a desenhar como potencial e interessante termos, obviamente nós estaremos abertos a oferecer isso. Como sabem, não é? Nós temos 2 residências internacionais, não são muito grandes, estão cerca de umas 40 e tal camas, não é? E que nós dedicamos essencialmente a esse tipo de projetos, ou seja, não as dedicamos a Erasmus porque não faz sentido, porque existem as bolsas, dedicamos a cooperação que temos com instituições de fora da União Europeia e que nós queremos que seja em reciprocidade, ou seja, já sabemos que não há bolsa, mas, por exemplo, já é uma ajuda se encontrarmos estava a falar respondendo à aluna em particular, podemos encontrar instituições brasileiras que tenham capacidade e abertura para oferecer alojamento aos alunos portugueses ou do IPB, de outras nacionalidades, que queiram fazer um semestre de mobilidade no Brasil. Pois nós podemos responder também oferecendo as mesmas condições a um número de alunos que recebamos também dessa instituição. Isso pode ser feito, não é? Infelizmente, em termos de bolsas, como existe a Bolsa Erasmus, isso não existe, nem estou a ver que exista, digamos assim, nos próximos anos, não é? Porque o programa Erasmus é único, não é? E temos de ter a consciência do esforço que faz a União Europeia e a decisão estratégica, digamos assim, de colocar esse financiamento para promover a mobilidade, não é? Mas pelo menos existe isso, não é? E respondendo à aluna, obviamente que poderemos depois direcionar para o GRI e ela ter conhecimento da mobilidade, das oportunidades de mobilidade com o apoio que temos. Tal como, não sei se a aluna se estava a referir a isso ou não, mas tal como também é muito interessante e sem qualquer problema, e antes pelo contrário, é muito interessante, nós cada vez mais temos alunos brasileiros que começam pelo ano 1 de uma licenciatura e fazem o nosso curso por inteiro,
E são alunos brasileiros que vêm, obviamente, de uma cidade do Brasil, que às tantas lá perto tem uma instituição que nós somos parceiros. E, portanto, esses alunos também têm saudades da família e, portanto, acho muito bem que esses alunos possam fazer uma mobilidade de volta para a sua cidade natal, ou se tiverem mais saudades de ver a Europa, fazem mobilidade Erasmus, porque o programa de internacionalização do Instituto, como bem sabem, não é para alunos portugueses, é para todos os alunos do IPB, não é? E, portanto, isso é também mais uma oportunidade que poderão ter os alunos brasileiros que estudam connosco, fazer uma mobilidade de retorno no seu próprio país. Pronto, penso que não há mais perguntas. Gostei muito deste momento. Acho que é importante termos, muitas das coisas que falámos, obviamente, que são do conhecimento de todos, mas a questão de formar espírito, digamos assim, e de percebermos as decisões e as futuras prioridades que nós estabelecemos, que vamos estabelecer convosco. Por exemplo, falámos muito em possíveis prioridades na mobilidade, falando, por exemplo, em mobilidade de staff, seja ela de docente ou não docente. Acho que percebem as razões porque é que eu acho que deve haver prioridades, pelo menos em parte das bolsas, precisamente para ir em direção a áreas ou aspectos que nós entendemos que não estão tão bem como deviam e, portanto, obviamente, eu acho que devemos ter a decisão estratégica que cabe a cada escola e a cada coordenação Erasmus. Tem sido essa prática e gostava de continuar assim, não é? De cada um ter, falando agora para os coordenadores Erasmus, não é? De cada um ter a consciência de dizer, olha, isto não é admissível, este curso X, passar um ano sem enviar ninguém a Erasmus, alguma coisa não está bem, não é? E, portanto, vamos ver porque é que isto acontece e o que é que pode ser feito para melhorar isto, não é? E, portanto, no fundo, também dar incentivos. Às tantas não é por falta de incentivos que acontece, mas estarmos em cima destas situações e de fazer tudo para que não deixe de ir um aluno a Erasmus porque não nos preparamos bem para permitir e para fomentar que o aluno vá de Erasmus, não é? O Erasmus não é para as elites, o Erasmus é para todos, não é? É esta uma das principais mensagens do programa desde o seu início e continua assim. Muito obrigado e disponham. A minha porta está sempre aberta, agora infelizmente com uma coisa destas, mas eu prometo que quando lá chegarem eu coloco a máscara. Obrigado. E obrigado, já agora, àquele pessoal todo que está ali atrás, coordenado aqui pelo Luís, não é? Que merece eu às vezes se me esquecer é bom sinal, porque vocês já ajudaram tantas vezes que a gente já se vai esquecendo, mas agora não me esqueci e merecem um aplauso e um forte agradecimento por darem um outro elan, digamos assim, a estes eventos. Obrigado.